Que adoração, queridos, que tremendo foi. A semana passada nós começamos a falar sobre oração. E quando começamos a entrar em oração, no final nós oramos. Eu não sei o que aconteceu, mas o Espírito de Deus moveu de uma forma que eu não esperava. Eu não esperava. Quem estava aqui semana passada? Meu Deus, o que foi aquilo, irmãos? Como diz uma pessoa, fala assim, anota a placa do caminhão, né, que a gente foi atropelado, né? Parece que passou assim um rolo compressor na gente. Foi tremendo o que Deus fez a semana passada. Por quê? Porque nós estamos tocando os céus com adoração. Quando nós tocamos os céus com adoração, o Espírito de Deus começa a mover. Por quê? Porque nós estamos orando em linha com a palavra dele. Quando a gente aprende a orar, a palavra, orar de acordo com ele diz que devemos orar, os céus são tocados. Queridos, Jesus não vai vir buscar uma igreja, uma noiva, que não esteja em concordância com ele, que não entende. Tem hora que marido e mulher não brigam, um fala A, outro fala B, um entende A, o outro entende C, não é assim? Jesus não vai buscar essa noiva, não. Jesus vai buscar uma noiva que está em concordância com ele e que conhece ele. Ele deixou um testamento. Qual foi o testamento que ele deixou? Foi a palavra dele. E nesse testamento ele diz o que gosta, o que não gosta, o que quer, o que não quer, e como é feito, e como deve ser feito. Ainda ontem Davi estava ministrando uma palavra sobre a volta da arca de Deus, lá da casa de Obed-edom. Da primeira vez quando ele veio trazer a arca, lá da casa de Abinadab, ele veio trazer de todo jeito. Ele não perguntou para Deus como é que tinha que trazer. Aí o que aconteceu? Aí o boi tropeçou, terminou, a arca ia caindo, o outro foi tocar na arca e terminou morrendo. Ele não perguntou para Deus como é que era. Deus é santo. E você não vai fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, não, meu irmão. Deus é santo. Não é qualquer um que vai vir e vai falar e vai dizer não, como aqueles que eu falei a semana passada, de Paulo. Os filhos de Cefa, eles foram expulsar demônios. E ele disse assim para o pessoal que estava endemoniado, falou assim: saia em nome de Jesus. O demônio olhou para ele e falou: peraí, eu conheço Jesus e sei quem é o Paulo, e quem é você? Deu uma surra neles, e eles saíram nus, feridos. E no reino espiritual não é diferente, não. Às vezes a gente quer orar, a gente quer fazer as coisas, aí sai liberando palavra de qualquer jeito. E o diabo ciranda na vida de muitos crentes. Por quê? Porque não oram a palavra. Sede santo como eu sou santo. E a semana passada a gente viu que quando nós oramos, nós nos tornamos conhecidos nos céus, mas também nos tornamos conhecidos no céu, porque o Senhor ouve as nossas orações, Ele responde às nossas orações. Quem aqui já teve pelo menos uma oração na sua vida respondida? Levante a mão. Pois bem, eu tive muitas orações respondidas, e eu sei que muitos aqui também já tiveram. Você é conhecido no céu, porque suas orações são respondidas. Mas também você é conhecido no inferno também. E o diabo sabe quem é. Sabe sim. E a semana passada eu chamei Rebeca para dar um testemunho fortíssimo sobre isso. E ela contou de uma certa ocasião que aconteceu com ela, com o Mateus. O cabinha estava lá endemoniado, e ela começou a orar sem ele ver. E depois ele ficou dizendo: quem foi que fez essa oração? Quem foi que fez essa oração que está queimando, está queimando? O próprio demônio falando através da vida do moço. Aí ele disse assim: foi você, né? Foi sua esposa, né? Lá do outro lado da rua, gritando para ela. Nos tornamos conhecidos nos céus. Querido, uma coisa é certa: onde a luz de Deus vem, as trevas têm que recuar. As trevas têm que recuar.
Quando você está no escuro, que você acende a luz, você começa a enxergar as coisas. Por quê? Porque as trevas foram embora. Aonde nós estivermos, aonde os filhos de Deus estiverem, as trevas têm que recuar. E não tenham medo, não tenham medo. Mande embora. Não tenham medo. E perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles viviam em oração o tempo todo. Ainda ontem eu sigo um site chamado Portas Abertas e outros também, que são missionários, né? São de missionários, de missões, e outros também que vêm. E eu estava ouvindo vários testemunhos da igreja perseguida, de pessoas que foram presos, que foram torturados. E ele dizia que o calor do Contânia era tão insuportável, que ele disse que a única coisa que ele sabia, o que dava forças para ele, era porque ele sabia que a igreja estava orando por ele. Vários testemunhos falando sobre a igreja. A hora que eles estavam apanhando, a hora que eles estavam sofrendo, eles sabiam no coração dele, a igreja está orando. E eu me sinto fortalecido. E eles contando o testemunho sobre a oração. E nós vimos também que quando a igreja orava na igreja de Atos, e quando Pedro foi preso, a igreja orou por Pedro. E as cadeias caíram. E ninguém viu. Ele foi atravessando departamento por departamento, e ele imaginava que era uma visão. Ele não estava nem acreditando no que estava acontecendo com ele. E foi se abrindo as portas, foram se abrindo as cadeias, simplesmente as cadeias abriram. E ele saiu, simplesmente ele saiu. E ele saiu na rua. Quando ele chegou na rua, ele fez: meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele foi lá, foi bater na casa de um dos irmãos. E quem atendeu foi a serva. E a serva foi lá dentro, olhou lá fora, olhou, viu que era Pedro e voltou. Aí disse: olha, o anjo de Pedro está lá fora. Que história é essa de um anjo de Pedro? Quer dizer, quando ela falou isso, eu fico pensando, eles estavam tão acostumados a ver anjos, a ter uma movimentação de anjo. Você sabe que quando nós estamos em intercessão, que quando nós estamos em oração, o Senhor libera o ministério dos anjos para nos ajudar. Nós não temos poder e autoridade. Dizer: anjo, vem aqui, faz isso, faz isso. Nós não temos esse poder. O poder que nós temos é de ligar os céus. Sim, esse nós temos, mas o Senhor libera o ministério dos anjos para que os anjos venham nos ajudar, para que eles venham fazer aquilo que o Senhor disse que era para fazer. Quando Jesus estava no deserto, no final, quando o Senhor venceu a Satanás pela sua palavra, os anjos vieram e o serviram. Então ela viu o anjo, disse que foi o anjo que foi. Aí o povo: não, peraí, não foi não. E o Pedro continuou batendo. Ele disse: não, minha filha, é o Pedro mesmo que está lá fora. Queridos, a oração, ela move o coração de Deus. É algo mais íntimo que nós podemos experimentar nele. É a única forma que nós temos para conversar com ele, é através da oração. Se nós não aprendermos a orar, nós não vamos encontrar com Deus, nós não vamos encontrar com Jesus, nós não vamos ter experiência com Cristo. E o Senhor não vai liberar os anjos, porque nós não estamos orando. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu os filhos dos homens. Salmos fala sobre isso. Então os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Ele nos deu autoridade. Nós somos, aqui da terra, nós temos autoridade, porque nós somos filhos da terra. Sabemos que Satanás e o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Nós sabemos disso porque Jesus contou para os discípulos. Jesus disse para eles e nos ensinou. Mas ele também disse que eles são ilegais. Eles estão em ilegalidade porque o homem deixou ele, deu autoridade para ele. Os homens deixaram. Mas Jesus, quando ele morre e ressuscita, ele nos dá autoridade novamente. Ele chama os discípulos e fala: eis que vos dou autoridade. Jesus, ele dá autoridade. Jesus, ele fala para os discípulos: orem, orem.
Até agora vocês não puderam orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por que nós devemos orar? Para não entrar em tentação. O mundo jaz no maligno. Mas como Ele nos deu autoridade como filhos de Deus, você é um ser humano. Então você tem todo o poder e autoridade. Nós entramos no mundo pela legalidade. Qual é a legalidade que nós entramos no mundo? Nós nascemos. Eu nasci, você nasceu. Carne e sangue. Satanás não nasceu de carne e sangue. Ele toma as pessoas. Ele não tem legalidade. Muitas pessoas, quando ficam oprimidas e muitas ficam endemoniadas, é porque deram legalidade. Então, quando Jesus nos dá autoridade, por que Jesus nos deu autoridade? Porque Jesus entrou nesse mundo de forma legal. Ele nasceu. E desde o seu nascimento, Satanás procurou matar, mas Deus guardou. Mas Deus guardou a vida de Jesus. Então, querido, eu acho que eu já tentei falar um resumo do que a gente já orou bem rapidinho. E o que impede as nossas orações? O que impede as nossas orações? Por que muitas vezes o Senhor, Ele não ouve as nossas orações, mesmo sendo filhos dEle? Por quê? Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, nem tapado os seus ouvidos para ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Muitas vezes, queridos, a nossa iniquidade, e você sabe o que é viver em iniquidade? Que a gente está batendo o martelo sempre aqui, falando para você o que é viver em iniquidade. Querido, todos nós pecamos. Somos pecadores. A palavra do Senhor fala que se aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, o faz mentiroso e é filho do diabo. Mas a palavra do Senhor também fala que nós devemos ser santos porque Ele é santo. E Ele fala sobre a iniquidade. Iniquidade é uma pessoa que está dentro da igreja, que conhece a palavra e que vive pecando. Vive num costume de um certo pecado. Muitas vezes, tem casais que a gente fica sabendo, fulano traiu ciclano. Aí é aquela bomba, né? É o escândalo. Mas a traição já começou há muito tempo atrás, por causa da iniquidade. Vivia pecando, indo para a igreja. Pornografia também. Chamar palavrão é viver em iniquidade. Sua boca cheia de palavrão, de palavra torpe. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação dos que a ouvem. Então a pessoa vive nessa iniquidade. Queridos, palavrão é um escalão baixo das trevas. Eles se comunicam através de palavrões. Eles se odeiam entre si no inferno. E essa não é as palavras que Deus usa para falar com os seus filhos. Por isso que Ele orienta para que não falemos palavrões, porque não está na linguagem de Deus. Viver na ira, longe de vós toda ira e cólera e todo sentimento de amargura e ódio. Sabe por que ele diz que fique longe de vós? Porque isto é uma cultura demoníaca. Isso não vem de Deus. Ele não quer que vivamos na ira. Sabe por quê? Porque é assim que Satanás vive. Só vive na ira, na violência. E Deus não quer que nós vivamos assim, porque nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus, longe de vós. Então os nossos pecados. Então precisamos nos santificar para que o Senhor ouça as nossas orações.
Porque Isaías está falando que os ouvidos deles não estão tapados, para que não ouça. E nem a mão dele está encolhida para não fazer. Queridos, Deus é um Deus de amor. A palavra do Senhor fala assim, que haverá um tempo que antes mesmo que você clame, eu responderei. Você já tiver alguma experiência de você estar pensando em orar e você já vê a resposta de Deus? Querido, eu já vi isso acontecer comigo. Meu Deus, eu nem pedi para o Senhor já fez. Estava procurando não sei o quê. Quando eu pensei, Espírito Santo, me mostra onde é que está. Eu só pensei, eu já vi, já achei. Eu digo, meu Deus. Isaías 33, 14 e 17. Os pecadores de Sião se assombram. O tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aí vem a resposta. O que anda em justiça. O que anda em retidão. E o que fala, olha aí o que eu acabei de falar. E o que fala com retidão. Querido, as palavras da nossa boca é tão poderosa. Deus criou o mundo pela palavra. Ele podia ter criado o mundo de qualquer jeito, de qualquer forma, porque Ele é poderoso, não é verdade? Ele poderia no estalar do dedo criar o mundo, mas Ele fez pela palavra. Haja e ouve. E essa mesma autoridade Jesus nos dá. E nós começamos a liberar no reino do Espírito palavrões. Palavras que depreciam o nosso irmão. Palavrões no hebraico quer dizer tirar a essência do próximo. Isso é muito pesado. O que rejeita o ganho da opressão, este o Senhor ouvirá. O que sacode das suas mãos, o que rejeita o ganho da opressão e o que sacode das mãos, todo o presente de iniquidade. O que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. É aquela pessoa que a gente está falando tanto. Ore pela igreja perseguida. Os nossos irmãos estão morrendo. Os nossos irmãos estão sofrendo. Ore pelos missionários. Sai daqui, acabou. Vou assistir TV, vou fazer o que eu quiser. Estou nem aí. Queridos, pelo menos na hora da comida, na hora que você for comer, ore pelos nossos irmãos que perderam tudo. Não tem nem o que comer. É o mínimo que nós podemos fazer. Este habitará nas alturas. As fortalezas da rocha serão o seu alto refúgio. E o seu pão lhe será dado. E as suas águas são certas. Queridos, é promessa de Deus. É promessa de Deus para a nossa vida. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Nós precisamos frutificar nessas verdades. Se nós não frutificarmos nessas verdades, as nossas orações não serão ouvidas. E agora, mais pesado agora. Maridos, respirem fundo. Quem que é marido aqui? Levanta a mão.
Levanta com convicção, marido. Pode baixar a mão, obrigada. E quem aqui pretende ser marido, que está namorando? Levanta a mão. Opa, muito bem, gostei de ver a convicção. Isso, pode baixar a mão. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, viveis com as esposas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. E para muitas que são feministas, que falam, ai, a mulher diz que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira, né? Tem uma música assim, né? Antiga, né? E essas feministas, misericórdia. Ai, queridas, simplesmente, quando se fala que a mulher é o sexo mais frágil, agora, eu vou comentar um assunto aqui agora. É físico. Meu Deus, meu marido me levanta aqui. Ai, tá cansado, né, marido? Tadinho, meu Deus. A gente veio de viagem esse final de semana, mas foi trash esse final de semana. Eu e Davi, a gente dá um bagaço. A gente levantou 7 da manhã hoje, não foi? 7 e pouca da manhã a gente levantou. Aí eu botei comida para os gatos. Falei, meu Deus, não estou aguentando, não. Voltei para a cama. Davi já tinha que levantar para escovar. Davi, não aguento, não, vou deitar. Pá, deitei, ele deitou. Está acostumado a viajar. Eu estava muito cansada. Vamos lá. Sexo mais fraco. Eu posso apostar uma corrida ou entrar no ringue com meu marido que é homem? Quem que você acha que vai ganhar? Ela. Obrigada, meu amor. Olha o porte do homem, né? Tem até mulher que bate em homem, viu? Que eu já vi. Mas ele não bate nela porque ele não quer. Porque ele a respeita. Aí termina a sofrer o dano. Porque se ele quiser, tem muito mais testosterona do que a mulher. Não adianta. Vocês estão vendo por aí agora esses dias, né? Denúncia. Por causa das Olimpíadas. Né? Os homens trans querendo competir com mulheres. E o cara ganhou. Teve uma mulher que ela chorando, ela deixou. Vocês sabem disso. Ela deixou. Chorando. Porque se não dá para competir com ele. Porque a gente sabe. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas assim, é tapar o sol com a peneira. Quem sabe desse termo? Isso é coisa do Nordeste, né? É tapar o sol com a peneira, gente. Todo mundo sabe. Então, essa história de sexo mais frágil, quando a Bíblia diz, ele sabe, é físico. Não adianta. Certo? Igualmente vós, como vaso mais fraco. E eu quero sim ser o vaso mais fraco, porque eu quero ser honrada e respeitada pelo meu marido. Não é mesmo? Eu quero. Ontem mesmo a gente chegou, eu cansada, arrebentada. Quando eu entro no banheiro, acho que eu não fechei a janelinha direito, entrou uma barata. Eu não suporto barata. Falei, Davi, pelo amor de Deus, sobe aqui e vem matar essa barata. E o tamanho dela? Eu falei, ela é enorme. Aí ele falou, mas tá onde? Eu falei, o Aslan que me disse. Aí o Aslan já viu, já fui assim atrás dela, ficou assim pertinho dela, ela entrou numa fresta e ficou lá. Falei, venha matar a barata. Se vira, meu filho, se vire, porque eu estou estressada já aqui com essa barata. Ele foi lá matar a barata. Precisa de um homem desse tamanho para matar a barata? Mas foi legal. Uau, que super-herói. Né? Matou a barata. Glória a Deus. E eu fiquei feliz. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Tratar essa mulher bem, porque ela é co-herdeira, junto com você, da graça da vida, para que não sejam impedidas as orações. Para que não sejam impedidas as orações. Eu vou pedir para quem está na mídia, por favor, vai ter vários versículos que eu vou pedir para colocar daqui a pouco. Elias, é você, né? Pronto, Elias.
É com você mesmo que eu vou precisar, daqui a pouquinho, tá? Esse nem precisa. Mas para que não sejam impedidas as vossas orações, sabendo que... Eu estou falando essa parte do versículo, mas lá na frente já tem orientação para as mulheres, ok? Isso é com a consciência de que a mulher é uma mulher idônea, que ama o marido, que a respeita, uma mulher que vive em intercessão, em oração, entendeu, mulheres? Viu, irmãs? Certo? Então, estamos combinadas, né? Combinadas, as mulheres estamos combinadas. Mulheres santas. Beleza? Essas são as coisas que impedem as orações. Certo? E aí, quando eu estou orando, eu falo: Senhor, ouve a oração do meu marido. Ouve, Senhor, a oração do meu marido, porque ele me ama, ele me respeita. Tu sabes, Senhor. Ouve a oração dele, Senhor. Eu oro assim. Tem que orar então. Acho que está sabendo agora. Ele sabe. Não é? Porque ele faz as orações dele. Ele ora. O marido ora. Né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aquele que fazem o mal. É contra. Amém? Então vamos prosseguir. Mais à frente, 3 formas de oração. Quais são as 3 formas de oração? Eu falei que existem vários tipos de oração. De louvor, de adoração, que nós vivemos aqui agora, foi uma oração. Meu Deus, o que foi aquele negócio de aleluia? Vocês inventaram ali na hora, né? Estou brincando. Nem inventaram. Gente, como foi lindo aquele cântico de aleluia. Vocês sentiram isso? Que coisa mais linda. Ver o Espírito de Deus. Quando falando aleluia, parecia que eu já estava no céu. Assim, eu já queria subir. Aí tem um canto pentecostal assim, que diz que se eu tivesse asa, voava. Saía voando, só parava lá no céu. Esse é o meu cântico. Esse é o meu cântico. Mas se eu tivesse asa, eu saía voando. Eu só parava lá no céu. Né? 3 formas de oração. Mas antes das formas das orações, tem oração de intercessão, oração de louvor, oração de adoração, oração de petição. Queridos, o que é uma oração de petição? É aquela oração de Mateus 6, que você entra no quarto, você dobra seu joelho e você ora, é só você e ele. De porta fechada. Porta fechada significa, é só você e ele. Ninguém mais, não precisa de mais ninguém. Quantos já fez essa oração? Ou quantos costumam orar assim? De portinha fechada ali, só você e o Senhor, de oração. Mas somente Jesus. Não, peraí, vou perguntar de novo. Quem é que costuma sempre fazer aquela oração de petição? Só você e o Senhor. Levanta a mão. Jesus. Agora melhorou. Aí sim. Aí sim. É oração de petição, Mateus 6. É só isso. Pede a Ele que teu Pai, que está em secreto, Ele ouve e Ele faz. Amém? Só você e Ele. Só eu e você, um lugar para 2. David que ele canta, né? Só eu e você, um lugar para 2. Jesus, eu e Jesus. É cristã, viu, gente? Essa música que eu estou falando, viu? Eu não fico escutando música do mundo, não. Meus ouvidos aqui não me prestam para coisa do mundo, não. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. O negócio ficar na minha cabeça, depois eu sair cantando, liberando essas palavras. Deus me livre. Estou fora. Vamos lá. O Davi já está ali, ó. Vamos lá. 3 formas de oração. Oração privada, de concordância e coletiva. Vamos lá. Privada é aquela oração de petição. Apenas você e Deus. Mateus 6,6. Concordância. Mateus 18, 19 a 21. 2 concordam e Ele está no meio. Essa oração tem muito poder. Porque aquilo que ligar no céu será ligado na terra. E o que desligar na terra?
Jesus deu uma dica para os discípulos. Eu vou ensinar vocês uma oração que vocês vão, o que vocês precisarem, vocês vão ligar no céu e vai desligar na terra. Muitas coisas acontecem. Falam, o quê? A gente vai desligar isso agora aqui na terra e vamos ligar no céu. Vai ser desligada. Aí que a gente começa a orar. Começa a liberar a palavra. Você acha que Deus não faz? Faz, porque você está orando a palavra. Está orando em concordância com ele. Jesus, opa, peraí. Essa é a minha palavra. A oração coletiva. Atos 4, 24 a 31. Você vai se unir a várias pessoas, como a igreja de Jesus em Atos. Eles oravam. E tendo orado, ai, tudo que ele já colocou. Ele é rápido. Vamos lá, versículo 31. 31, Elias. Eu anunciava com ousadia. E tendo orado, queridos, olha a intervenção aí. E tendo orado, primeiro eles oraram. E depois que orou, o que é que aconteceu? Moveram-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos dizer comigo? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu depois que eles... A autoridade. E que autoridade nós vamos orar? Temos direito em Cristo Jesus e precisamos conhecer. Nós temos direitos. É direito nosso, é nossa herança. Tem uma música assim, né? É direito nosso, é nossa herança. A gente precisa conhecer quais são os nossos direitos espirituais para ministrar os céus, para que o inimigo seja destronado. É o nome de Jesus. Marcos 16, 17. O nome de Jesus é a chave. Filipenses 2, de 10 a 11. Nós cantamos hoje. Hoje nós oramos isso. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Nós oramos a palavra. Aí os anjos fazem, quando os anjos ouvem, se dobrará, os anjos dizem amém, porque é a verdade da palavra dele. E todo joelho vai se dobrar, sim, quer queira, quer não. Eu só me lembro de um testemunho que a gente teve quando a gente teve numa igreja bem pequenininha lá em Maringá, logo quando a gente chegou. Daí falou assim, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Aí um cara lá atrás assim, eu não. Pegou um monte de cadeira e levantou assim, jogando, cara endemoniado. Sim, porque ele disse isso. E ele, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e a sua palavra como testemunho. O sangue de Jesus também tem poder. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Certo? O nome de Jesus. Na semana que eu fui passar com a minha mãe, quando ela está ainda muito doente, mas ela ainda estava em casa, agora ela está indo no hospital, Eu precisei sair e tinha uns cachorros. Do nada, esses cachorros veio e ficou latindo assim atrás de mim, latindo. Digo, misericórdia, eu vi a hora desse cachorro vir para cima de mim. Aí eu falei, sangue de Jesus, Jesus, me cobre com teu sangue. Na hora o cachorro calou e saiu. Quase a ser mordida por um cachorro de rua. Jesus tem na sua boca a espada afiada, que é a sua palavra. Apocalipse 19, 15. Ele tem uma espada. Nós cantamos também essa palavra hoje. Nós cantamos a palavra. Viu? Como vocês na adoração declararam no reino do Espírito, como vocês abriram os céus na adoração essa noite. O inimigo está furioso.
Efésios 3, 11 e 12. Temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. E é com fé. Amém? Agora eu quero falar em rápidas palavras, porque a gente precisa orar. Mateus 24, 41. Então nenhuma hora pudesse vigiar comigo, orai e vigiai. Queridos, nós precisamos entrar em um tema de intercessão. Porque Deus nos chama a interceder. Por quê? Porque nós temos direito legal na terra. Você tem direito legal porque você é gente, você é ser humano. Então você tem direito por essa terra. Ok? Isaías 62, 6. Eu vou ler 3 versículos e vou encerrar. 4. E vou encerrar. 4 versículos. Vamos lá. Elias, vou precisar muito da sua ajuda agora. Vamos lá. Isaías 62, 6. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós que fareis lembrados o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que ponha Jerusalém por objeto de louvor na terra. A palavra do Senhor fala para orarmos por Jerusalém. Queridos, Jerusalém é o relógio do mundo. O que acontece lá, pode ter certeza, respinga para cá, para tudo quanto é lado. Você viu 7 de outubro, o que é que aconteceu? Respingou até aqui. Olha o movimento que está tendo dos antissemitismo e os cristãos também. Como se levantou as trevas e ainda contra o cristianismo. Olha como é que está a igreja de Jesus. Olha como é que estão os países na Inglaterra. Pessoas foram presas porque estão falando de Jesus. Oremos por Jerusalém. Isaías 63, 5. Esse é pesado. Olhei e não, isso é Deus falando aos seus profetas. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me susteve. Por isso o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Deus está procurando intercessores. Deus está procurando quem que está intercedendo. Jesus é nosso intercessor. Jesus morreu, ressuscitou, trabalhou tanto aqui na terra e no céu ainda está trabalhando. Ele é o nosso intercessor. Ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É um sofrimento. Ele entra em sofrimento por nós. Precisamos aprender a interceder. Ezequiel 22, 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha. Para quê? Perante mim e por essa terra. Queridos, nós não estamos vivendo nessa terra leite e mel como o Senhor prometeu, não. Nós não estamos vivendo. E esses dias estão ficando mais apertados ainda. Aí o Senhor fala, eu estou procurando um que se coloque na brecha por essa terra. Mas não tem ninguém que se coloca na brecha por essa terra. Olha como é que está a nossa nação. Olha a situação. Aquelas pessoas presas, injustas, e tantas outras pessoas sendo perseguidas por lideranças que se acham faraós, que se acham dono do poder e cometem atos desumanos, injustiça, mentira, oprime, levando o Brasil, fazer o Brasil querer se tornar um socialismo, um comunismo. Precisamos orar, colocar na brecha em favor dessa terra, em favor da nossa terra. Ah, isso é coisa com político. É coisa com político nada. Deus deu autoridade sobre a igreja.
Nós precisamos entender isso. Não é ficar fazendo comício, falando de um e de outro, não. É se posicionar como filhos de Deus e dizer: Senhor, venha ao teu reino, como Jesus orou. Jesus ensinou assim: venha ao teu reino. Tem reino de Deus aqui no Brasil. Olha como a nossa liderança está lidando com os brasileiros, como os filhos dessa terra. Não tem reino de Deus aqui ainda não. Precisamos orar. E busquei dentro que se colocasse na brecha perante mim, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Isso é triste. Deus falando isso para os profetas. Porque Deus conversa, né? Fala com seus profetas, com seus filhos. Ele mostra. Ninguém achei. Isaías 64:7, Elias, vamos lá. E já não há ninguém que invoque o teu nome, que desperte e te detenhas. Porque esconde de nós o teu rosto, Senhor, e nos fazem derreter por causa das nossas iniquidades. Esse é o profeta falando com uma imensa tristeza. Precisamos falar mais alguma coisa? Não. Nós vamos orar agora. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Porque nós sabemos que é através da oração que o Espírito dele vai fluir. Que o Espírito dele vai fluir. Que ele vai vir com a sua mão e vai tocar a nação do Brasil. E vai expor toda a corrupção. Deus vai vir com a sua mão e vai começar a fazer uma limpeza. Mas aqui, como filhos dessa terra, nós precisamos clamar. Nós precisamos orar. Não é votar em fulano e ciclano. Tudo bem, é a nossa parte. Mas o que Deus determina é que oremos. É isso que vai fazer a diferença. Vocês concordam comigo? Fique de pé.